Olá, a partir de agora você acompanha o Jornal Panorama com as notícias do Parlamento Capixaba. E esses são os nossos destaques de hoje. Covid-19, deputados repercutem quarentena decretada pelo governo. Medidas restritivas duram 14 dias. Situação financeira da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro foi tema na Comissão de Saúde. Veja como foi o segundo dia de trabalhos em plenário. As medidas restritivas anunciadas pelo governo tiveram apoio de quase todos os deputados presentes. Quem traz as informações é a repórter Patrícia Bravin. Na sessão desta terça-feira, a Comissão de Justiça pediu prazo para dar parecer aos 7 projetos que estavam com votação prevista na ordem do dia. Na fase dos discursos, os deputados repercutiram decisão do governador do estado e outros chefes de poderes a decretar quarentena por 14 dias no Espírito Santo, a partir da quinta-feira. Dentre as decisões está a suspensão das aulas presenciais em todos os níveis. Nós sabemos que é doloroso, mas ele, como líder do governo, precisa tomar essas medidas para salvar vidas. Nós estamos chegando, nesse momento, com mais de 91% das UTIs ocupadas. Então, se não tomar essa decisão agora, nós não poderemos garantir o que pode acontecer daqui 10, 15, 20 dias. Então, eu acredito que o governo do estado está tomando as medidas corretas para salvar vidas e nós estamos dando todo o apoio a essa decisão. Dr. Hércules, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, fez um contraponto entre o fechamento das atividades não essenciais e a economia. Como médico, é aquele remédio amargo que você dá para o seu filho, que você sabe que ele não vai gostar, mas que é necessário. E como deputado, para a economia é muito ruim, tanta gente desempregada, tanta gente em dificuldade, mas é preciso que tome alguma decisão. Nós estamos apanhando muito, esse vírus tem matado muita gente, está matando muita gente aqui no Espírito Santo, já estamos com muitas perdas, muitas pessoas que estão morrendo, médicos, profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoas que fazem limpeza também, enfim. Essa medida tem que ser tomada, porque enquanto a vacina não chegar, a nossa vacina vai ser o afastamento e, infelizmente, o isolamento. O deputado Renzo Vasconcelos também apoiou as medidas de restrição. Há alguns dias, ele vem chamando a atenção das autoridades para a superlotação das UTIs no interior do estado. No início dessa pandemia, eu achava que não passaria de um vírus que não fosse tão mortal para as pessoas. E aí eu paguei quase com a minha própria vida. E agora, infelizmente, os hospitais estão abarrotados. Os hospitais, nem para você que tem recurso e quer pagar um leito, não tem vaga nos hospitais. Por mais dificultoso que seja para as pessoas, para a sociedade, para a economia, o fechamento, impactando diretamente ao contribuinte, ao cidadão, ao trabalhador que fica lá na ponta, que sofre com tudo, a forma mais correta de estancar a proliferação da pandemia é o isolamento. As igrejas não estão proibidas de realizar as atividades presenciais, mas a recomendação é que a segurança dos fiéis seja preservada. Aquelas igrejas que têm condições de fazer as suas reuniões, acompanhando e seguindo os protocolos da Secretaria de Saúde, um bom distanciamento, igrejas que têm aí um espaço físico grande, colocar aí apenas 1/3 de pessoas ali dentro do seu recinto, com distanciamento, com máscara, álcool em gel, medição de temperatura, né, estão liberadas a continuarem as suas atividades e as suas assistências religiosas. E aquelas que não têm a estrutura, né, a gente recomenda o bom senso para poder fazer as suas celebrações online. O importante é que não vai fechar
a igreja, né? Porque o lockdown, se fosse decretado um lockdown contra as igrejas também, nem as celebrações online poderiam ser feitas de lá. As medidas restritivas não foram aceitas por unanimidade. 2 deputados são contra. Você fazer uma medida de lockdown ou quarentena, como o governador disse aí nas suas falas, nas redes, nas emissoras, eu acho que não vai ser muito bom para a economia. Não vai ser muito bom, não. Vai ser horrível para a economia do Estado do Espírito Santo. As pessoas que necessitam de vender a sua água de coco na praia, como é que ele vai vender? As pessoas que vendem as suas frutas e verduras, os vendedores de churrasquinho. Como essas pessoas vão botar comida em casa? Eu acho que em momento algum não se parou para pensar nisso. E eu, como parlamentar hoje eleito pelo povo, sei, e todo mundo sabe, que nunca existiu leitos de UTI de sobra. Desde quando eu apresentava telejornais e rádios, no jornalismo a gente fazia matéria mostrando os corredores de hospitais lotados. E agora, com a pandemia, claro que isso vai superlotar. Isso que faltou. Faltou uma programação melhor do Executivo do nosso Estado do Espírito Santo. Quem é que determina o que é essencial para você? Se é a comida que chega na sua mesa? Isso para mim é essencial. Todo o trabalho que é feito para a comida chegar à mesa, ele tem toda a sua essencialidade. Dentro das decisões tomadas pelo governo, dentro desse anúncio de que precisa tomar medidas restritivas para o nosso Estado, ele também anunciou que deverá tomar algumas medidas socioeconômicas para proteger a sociedade mais vulnerável do Estado do Espírito Santo. Não estabeleceu critérios, não estabeleceu valores, automaticamente, porque não tem esses estudos prontos, mas foi uma boa iniciativa do governo do Estado, uma vez que nós temos sim um número considerável de pessoas vulneráveis do ponto de vista econômico e que o Estado precisa sim criar medidas de abraçar essas pessoas. Vamos agora aos trabalhos das comissões permanentes. O Colegiado de Saúde promoveu 2 reuniões nesta terça-feira. Em uma delas, a pauta foi a situação financeira da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Municípios da região sul utilizam os serviços do hospital, que acumula déficit de quase 2 milhões de reais. A Comissão de Saúde se reuniu extraordinariamente com gestores da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim para discutir a delicada situação financeira do hospital. De acordo com os dados apresentados, o déficit operacional mensal da instituição filantrópica é de quase 1,7 milhões de reais. O hospital é referência para a região sul, atendendo a 27 municípios. No ano passado, a instituição realizou cerca de 10 mil cirurgias, 18 mil consultas médicas e 57 mil atendimentos de emergência. Dos 210 leitos, 180 são para a rede pública de saúde. O SUS representa 88% do serviço prestado pelo hospital. A entidade ainda é referência para pacientes de Covid-19. Então, a Santa Casa consegue, desde o início, ao longo dos seus 121 anos, ela sempre mostrou resolutividade no atendimento à saúde da população aqui no sul do estado. E quando surgiu uma pandemia que o mundo inteiro se assustou, a humildezinha Santa Casa continuou mostrando a sua resolutividade, estabelecendo protocolos clínicos, estabelecendo medidas de proteção, porque estava todo mundo no mesmo pé de igualdade, não tínhamos nem como fazer benchmark. Só que a situação da Santa Casa, ela vem piorando a situação financeira no correr dos anos. E hoje temos uma preocupação muito grande com o futuro da Santa Casa e a continuidade na manutenção desses serviços. Então é impossível a instituição funcionar desse jeito. Nós não vemos outra oportunidade, ou é esse momento ou nunca mais, porque a gente entende que da agora para frente, com esse déficit, a gente não vê possibilidade da Santa Casa
continuar, e o estouro vai ser muito mais rápido do que a gente pode imaginar. Ou fazemos alguma coisa agora, ou a gente não tem como continuar, infelizmente. A reunião foi solicitada pelo deputado Teodorico Ferraço, mas ele não pôde participar do encontro virtual. O presidente do colegiado, deputado Dr. Hércules, lamentou a situação do hospital e acordou com os participantes uma nova reunião com parlamentares da região sul para buscar ajuda e evitar que o hospital encerre os atendimentos. No trabalho da Comissão de Constituição e Justiça, projetos que disciplinam a queima de fogos e posse responsável de animais receberam aprovação do colegiado. A Comissão de Justiça analisou 18 projetos. Dentre as matérias aprovadas, destaque para a iniciativa da deputada Janete de Sá, que institui o sistema de posse responsável de animais no Estado. A proposta exige vacinação obrigatória, permanência do animal em condições de higiene e alimentação e alojamento adequados. São consideradas infrações sujeitas à multa o abandono, o transporte inadequado, a violência, o abatimento para consumo ou para sacrifício religioso. Também foi aprovada a matéria do deputado Capitão Assunção, que proíbe no Estado a fabricação, comercialização e queima de fogos de artifício com efeito sonoro ruidoso. Os fogos sem estampido ou que produzem barulho de baixa intensidade são permitidos pelo projeto de lei. As matérias aprovadas seguem para análise das demais comissões. A ação benéfica das areias monazíticas para a saúde humana foi apresentada na Comissão de Saúde. Os benefícios das areias monazíticas das praias de Guarapari foram comprovados cientificamente por um estudo realizado na UFES. A afirmação é do físico nuclear e professor da universidade que pesquisa o tema por mais de 15 anos. Marcos Tadeu Orlando apresentou os resultados na reunião virtual da Comissão de Saúde. A partir de um experimento com ratas, o grupo de pesquisa da UFES concluiu que a radiação mineral das areias monazíticas não é nociva à saúde e ainda atua beneficamente em sistemas inflamatórios. Nós detectamos agora, cientificamente, que há uma mudança nas citocinas inflamatórias. Uma das grandes constatações que se tem sobre a areia é que ela causa melhorias em pessoas que têm artrite, e todos esses tipos de inflamação em juntas. E faz sentido, porque o nosso experimento mostra a alteração dessas citocinas. O grupo de pesquisa identificou ainda, em um segundo estudo, que as areias monazíticas diminuem a proliferação de bactérias nocivas ao organismo humano. Ficou registrado o seguinte: a exposição à radiação liberada pelas areias monazíticas não causa alteração antropométrica nos animais irradiados. Através de análise das citocinas, e então a gente comprovou que existe essa alteração e a gente entende hoje que essas alterações podem estar relacionadas aos mecanismos de adaptação celular e às baixas doses de radiação, indicando que essa radiação é capaz de modular imunologicamente os indivíduos irradiados. Ou seja, ela modula a resposta dos sistemas biológicos, aí no caso vivos. No caso, as ratas. Então, a gente entende que isso é a justificativa para o benefício que essa radiação traz aos sistemas inflamatórios. O presidente da Comissão de Saúde, deputado Dr. Hércules, elogiou o trabalho desenvolvido pelos cientistas da UFES. Você tem sido, para nós aqui do Espírito Santo, um orgulho. Esse trabalho seu é maravilhoso e ninguém até hoje no Espírito Santo fez um trabalho tão eficaz, tão conclusivo e tão digo assim, tão competente e mostrando todas as provas, mostrando os resultados. Isso é importante, é mostrar o resultado final desse trabalho. Então, o que você mostra hoje para nós aqui é um motivo de muito orgulho e que, naturalmente, nós queremos que esse estudo vá para o Brasil afora. O deputado Dr. Emílio Mameri aproveitou para reforçar a necessidade de valorização das universidades públicas, importantes espaços de produção científica no país. A maior parte dos trabalhos científicos do Brasil, eles acontecem dentro das universidades federais. Isso é uma realidade. E, às vezes, as pessoas pensam numa universidade como uma entidade fechada. Não é. Ela é aberta ao público. Ela existe inúmeros trabalhos desenvolvidos fora
dos campos. Não podemos enxergar uma universidade como uma entidade distante, achando que não precisa de certos financiamentos, porque outras faculdades não fazem. A universidade faz. A Universidade Federal, ela cumpre o seu papel. Veja como foi a reunião do Colegiado de Cidadania. 6 projetos de lei receberam parecer favorável da Comissão de Defesa da Cidadania. 2 são de autoria do deputado Dr. Hércules. Um institui o Certificado Municipal de Qualidade de Acessibilidade, voltado para as cidades que adotarem medidas de inclusão de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. E outro institui o Cadastro Estadual de Pessoas com Deficiência. A relatora da matéria, deputada Irine Lopes, falou sobre a importância da iniciativa. Nota-se que a presente proposição em análise visa resguardar o interesse público na medida em que protege a integridade física e psicológica desta importante parcela da sociedade que não deve ser privada de seus direitos. Ressalta-se, por fim, que o projeto em tela não traz implementação de despesa pública e nem implica em reorganização do Estado ou de criação de atribuição nova para nenhum dos poderes. A comissão também aprovou o projeto do deputado Marcos Garcia, que obriga estabelecimentos de ensino a fornecerem diplomas em braille para alunos dos ensino médio e superior com deficiência visual. Pessoas que convivem com diabetes foram contempladas com o projeto de lei de autoria do deputado Capitão Assunção, que concede prioridade de atendimento na realização de exames em jejum total aos diabéticos. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Para mais informações sobre o Parlamento Capixaba, você pode acessar o portal da Casa e as mídias sociais. TV Assembleia agora mais perto de você, no canal 3.2.